Eu estou feliz porque, ao mesmo tempo que eu tinha declarado na última coluna do dia 30 de abril, uma última notinha, adeus, e efetivamente eu achava que ali tinha encerrado a coluna diária, pelo menos, né? Eu fico muito feliz de vê-la ressurgir. Na verdade, isso é uma ressurreição, e uma ressurreição nas páginas impressas de um jornal. De um jornal que foi fundado por Cassiano Arruda, de quem eu fui foca. Eu comecei pelas mãos de Cassiano Arruda. E digo sempre que se eu tenho algum mérito como jornalista, é por ter sido bem nascido. Eu fui numa redação que reunia, naquela época, no início dos anos 70, no Diário Natal, as grandes cabeças e os grandes redatores do jornalismo do Rio Grande do Norte. Então hoje, 34 anos depois, né, e a coluna chega ao seu, na verdade, chega ao seu quarto jornal. Começa no Diário Natal, onde ela fica 24 anos, depois ela vai para a Gazeta, onde ela fica pouco menos de um ano, depois ela vai para o Jornal de Hoje, ela fica quase 18 anos, e agora no Novo Jornal. Eu ainda tenho medo de não controlar aquilo. Aquilo para mim é um negócio ainda muito, digamos, muito virtual, né? Eu não sei se eu sou nordestino, se nasci na beira de praia, vendo as coisas, pegando nas coisas. O virtual para mim ainda é uma coisa que eu preciso de tempo. É verdade que já estou com 64 anos, talvez falte esse tempo. Mas eu ainda preciso me habituar um pouco com essa realidade virtual. Eu vou tentar interagir. Claro que pedi a Carlos Magno para ter paciência e me ajudar nessa coisa aí. Eu fico mandando para ele reencaminha como ele achar que deve e tal. É possível que eu crie um espaço chamado Senhor Redator, porque eu comecei com essa história de fazer uma coluna se dirigindo ao redator. Na verdade, era uma velha fórmula do início do século XX, né? E principalmente numa homenagem a Eloy de Souza, que escrevia as cartas sertanejas, e a Hélio Galvão, que escrevia as cartas da praia, sempre ao Senhor Redator. E eu retomei a fórmula. Na verdade, eu soprei vida numa coisa antiga, não é minha. Eu apenas soprei vida num troço que estava escondido nas páginas amarelas dos jornais. E voltei com o senhor redator. As pessoas confundem suporte com o exercício da informação, né? Quem pode morrer é o suporte físico do papel. O jornalismo não. Pelo contrário, eu nunca vi tanto jornalismo e tanto jornalista no mundo. Todo mundo, em princípio, é um repórter, na medida em que retransmite informações que ele vê na rua, um acidente, um furto, um assassinato e tal. Então a informação está lá preservada e o jornalismo está sendo exercido muito mais largamente. Agora, oriundo da última fase romântica do jornalismo, eu acho que eu sou um animal da última fauna, da última geração produzida da chamada fauna romântica, do jornalismo ainda meio boêmio e tal. Claro que me deixa uma certa tristeza essa coisa de ouvir sempre que o jornalismo vai morrer. Acho que as pessoas confundem o suporte, portanto, com a informação, né? Pelo contrário, agora vai exigir do jornal impresso muito mais conteúdo. Então eu acho que esse jornalismo de frivolité, esse jornalismo rápido, esse jornalismo requentadozinho, esse ovos mexidos na caçarola de cada pessoa, da cozinha de cada pessoa, isso não cabe no jornal impresso. O jornal impresso tem que buscar o conteúdo, tem que buscar a análise, tem que buscar os instrumentos da compreensão de uma sociedade cada vez mais complexa, né? Você imagine um país que está vivendo o que o Brasil está vivendo, né? Um país que, depois de tentar uma organização econômica com o governo Fernando Henrique, de tentar uma política de Estado contra a miséria, que bem ou mal não se pode negar esse mérito ao PT, de ter enfrentado a miséria com um programa de Estado, depois de uma impunidade que parecia chegar ao fim com os réus do mensalão presos, esse país mergulha de cabeça, desorganiza a sua economia, põe em xeque os seus programas sociais, talvez por falta de dinheiro, e cai outra vez na corrupção, como se a corrupção fosse um movimento popular vitorioso. Porque você não consegue saber mais, Silvio, quanto foi roubado. Essa conta ninguém sabe fazer. Já perdemos a perspectiva dessa conta. No entanto, sabemos que o nosso Moro está lá lutando para tentar salvar esse país. Eu quero dizer com isso o seguinte: isso vai exigir cada vez mais um jornalismo analítico, que nos compreenda, né? Que seja capaz de compreender essa alma brasileira, às vezes tão bonita e às vezes tão pervertida,
né? É essa alma que está nas nossas mesas, é esse país que está nas nossas mesas e que nós temos que tentar explicar ao leitor. Eu gostaria muito que minha coluna ela tem essa alma de almanaque, onde eu encontro uma frase, um livro interessante, uma conversa, uma informação, um mistério, um segredo interessante, eu coloco na coluna. Ela tem uma alma de almanaque e eu quero que ela tenha essa alma de almanaque. Eu não posso concorrer com a tradição de colunas como a Roda Viva. Uma coluna que sempre liderou dentro do Diário Natal a vida inteira e lidera hoje dentro do jornal, dentro do Novo Jornal. Mas eu quero ser uma alternativa de leitura, né? A área econômica eu tenho muita dificuldade, não é a minha área, e é uma área que a Roda Viva sempre foi uma grande coluna na área de informação, na área política, a experiência do analista político que Cassiano é. Então o meu modelo não vai ser esse. Como eu acho que o jornal é plural e precisa de alternativas de leitura, eu vou ser um complemento de leitura tentando ser esse almanaque das nossas coisas bizarras, engraçadas, sérias, graves, bizonhas, né? O jornalismo cultural do Rio Grande do Norte ele não evoluiu, infelizmente, né? Aí volta a questão da alma, ele tem uma alma de release, ele é repetitivo, ele não é questionador. E se há uma coisa importante, capaz de questionar a sociedade em todos os planos, é a área cultural. A cultura é importante porque ela é a busca da identidade nossa, né? Da identidade de cada cidade, de cada vila, de cada povoado, mas também de cada estado e de cada país. Então eu acho que o jornalismo cultural do Rio Grande do Norte evoluiu muito pouco. Ele está mais feérico, ele está mais colorido, mas ele está muito menos questionador e o conteúdo dele peca muito mais, porque eu acho que falta repertório. Enquanto você tem algumas revelações boas no jornalismo cultural, você tem outras revelações que são verdadeiras enganações, né? O texto você sente que não tem repertório. Quem escreveu não tinha repertório para escrever sobre aquele tema. E além de não ter repertório, não buscou esse repertório para fazer uma entrevista mais consistente. Quando eu achar naquelas áreas que eu tenha mais afinidade, porque você não pode ter a pretensão na área intelectual de conhecer todas, na área cultural de conhecer todas as áreas, mas naquelas áreas onde eu tiver um pouco mais de afinidade, eu vou mexer, vou pôr minha colher nesse pirão. Até para que você sabe que o bom pirão tem que ser mexido o tempo todo, não pode parar, né? Porque senão ele não embolar. Então eu vou meter a colher nesse pirão aí. Acho que algumas coisas, você tem grandes instantes de texto, você tem textos maravilhosos, né? Você tem redatores muito bons, mas você tem também coisas muito precárias ainda, coisas muito improvisadas, muito em cima da perna. É verdade que também o tempo de produção do texto também é muito em cima da perna, né? Você produz de manhã para as 5 da tarde diagramar, ou até para meio-dia diagramar, porque o caderno de cultura fecha mais cedo. Mas mesmo assim eu acho que podia estar melhor. Eu acho que está meio amador ainda. Eu gostaria de contar com os seus olhos e com a sua leitura. Dia 13 é um domingo, será a estreia da coluna, completando 34 anos, está ficando uma senhora já madura, mas espero que essa balzaquiana guarde um certo vício, guarde uma certa beleza, guarde uma certa sensualidade, porque eu acho que o texto é sobretudo uma aventura, mas se ele for uma aventura sensual, tanto melhor.